O Estatuto é um grande avanço. Ele aprovado nos termos que se encontra, eu acho que vai ser o Estatuto mais moderno do país. Cascone, para a gente começar, como é que foi essa reunião de hoje? E conta para a gente dos bastidores acalorados que a gente já teve de informação por aqui. O que são bastidores acalorados? Depende do que você está tratando, né? Eu quero falar de Corinthians, que é o mais importante. Eu acho que essa reunião aqui do Conselho culmina um processo democrático de audiências públicas que foi fundamental para a gente tentar trazer propostas, abrir para os associados, para os torcedores que quisessem expor aqui. Acho que a gente está muito longe do ideal, essa é a realidade. Acho que a gente vai ter um grande desafio de tentar aprimorar as propostas e fazer com que a gente transforme o Corinthians de fato. Acho que precisa de uma reforma estatutária profunda, que amplie o processo democrático, amplie a participação, garanta sim o voto fiel ao torcedor já agora, né? Então, eu acho importante nesse aspecto. Acho que a gente precisa ter normas de governança muito mais profundas. Infelizmente, nós temos um estatuto um pouco frágil nesse aspecto, né? Então, acho que é importante ter essas mudanças. E um outro ponto importante é sobre as campanhas eleitorais aqui. Uma coisa que eu defendo bastante aqui, que eu critico, é que o modelo de campanha eleitoral aqui permite o abuso do poder econômico. São festas gratuitas, churrascos, distribuição de brindes e camisetas, coisas que são inaceitáveis num processo eleitoral democrático. E eu defendo que isso seja modificado imediatamente. Eu acho que nós vamos aguardar a redação da comissão, né? A comissão ouviu bastante coisa nessas audiências públicas, espero que ela tenha entendido o recado, né? Que a torcida, muito grande parte dos associados querem democratizar o clube e tornar as coisas cada vez mais transparentes. Então, eu não tenho ainda como me posicionar sobre qual é o trabalho final da comissão, que eu quero ver essa redação, então não vou fazer juízo de valor prévio, mas é claro que tem um alerta aí, para mim, muito claro, né, que, pelo visto, eu não sei se o fiel torcedor vai votar agora. Então isso, para mim, realmente me indigna, né? Eu defendo que o fiel torcedor vote imediatamente nas eleições de 26, a gente vai discutir os critérios, evidentemente, que isso faz parte do processo democrático, mas infelizmente, eu não consigo ainda ter a clareza de que esse vai ser o entendimento do Conselho e depois da Assembleia Geral. Cascone, sobre a reforma, você falou em ampliação do ambiente democrático. Como foi hoje com um quórum maior de conselheiros, diferentemente daquilo que a gente viu nas outras audiências públicas que a imprensa esteve presente? Na verdade, eu acho que o debate foi mais profundo quando foi a audiência pública. Hoje o debate poucas pessoas subiram no plenário, no púlpito para falar, evidentemente. Acho que o debate foi mais profundo, as propostas, inclusive, a qualidade das propostas, da profundidade, se deu ali nas audiências públicas. Acho que os conselheiros que vieram aqui vieram para entender como ia ser o processo de votação, ainda não está definido como vai ser de fato, né? O presidente do conselho vai conversar com a comissão de reforma do estatuto para tentar aí justamente organizar esse fluxo de votação. Calil, como você enxerga a qualidade do debate na noite de hoje, já que teve uma presença maior de conselheiros, ao contrário das audiências anteriores? Acho positiva, porque desta vez foi convocado o Conselho para debater isso, porque caberá ao Conselho votar qual será a proposta a ser levada ao associado. Portanto, o Conselho seria o primeiro passo para levar ao associado, para que o associado vote de maneira a essa reforma estatutária. Diferente das últimas audiências, onde o quórum foi baixo, a presença de conselheiros, nessa foi uma convocação exclusiva aos conselheiros. Como o senhor avalia o impacto dessa distância dos conselheiros das audiências e discussões públicas para a votação das próximas semanas? Excelente pergunta. Por quê? Nós, conselheiros, recebemos anteriormente um anteprojeto de todas as pautas a serem colocadas aqui em discussão. E foi aberto para a população corintiana, especialmente ao torcedor corintiano, à mídia, essas pautas que não eram de conhecimento, como os conselheiros têm esse conhecimento. Essas pautas já foram estudadas pelo conselheiro. E hoje, realmente, após amplo debate, foi chamado o Conselho para debater uma redação final. Então o senhor atribui essa baixa presença dos conselheiros nas audiências anteriores, eles já terem recebido esses documentos, já estarem cientes dos temas que seriam debatidos? Eu creio que o conselheiro do Corinthians tem que estar presente sempre. Eu até disse, com muito respeito ao Clube Esportivo da Penha, quem não estiver disposto a estar aqui debater o Corinthians não pode ser conselheiro do Corinthians.
não é? Vai ser conselheiro com respeito do Clube Esportivo da Penha, que é próximo aqui, por isso que eu cito o Clube Esportivo da Penha, cuja mensalidade é até maior do que a do Corinthians. Então, o conselheiro do Corinthians tem que ter responsabilidade, tem que estar presente, tem que debater, e creio que nós estamos aqui para isso. Essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação. De modo geral, o senhor acha que todas as propostas que foram debatidas nessas audiências públicas são suficientes para uma reforma, para a melhora do clube? Ou o senhor acha que faltou algum detalhe, algum tema que não foi discutido? Não, na minha avaliação, há um excesso até de propostas, porque eu digo que nós não podemos, nós estamos tratando de uma reforma estatutária e não de fazer um novo estatuto do Corinthians. Então, seguramente, algumas foram debatidas, algumas serão excluídas dessas propostas, mas uma reforma estatutária não quer dizer que eu tenho uma residência, eu vou derrubar minha casa para construir uma nova. Eu tenho uma residência e que eu vou mudar alguma coisa, não é? E algumas coisas de muita relevância serão, sem dúvida alguma, aprovadas. Agora, nem todas nós podemos dizer que serão aprovadas. Existem questões extremamente polêmicas que devem ser votadas e que a democracia prevaleça. Muito se fala entre parte dos torcedores, né, quando a gente noticia questões sobre a reforma de um modo geral, que é uma crítica que se faz por parte dos torcedores, de que essa reforma ela não soluciona os problemas do Corinthians. De que forma que você enxerga que um novo estatuto, da forma como ele vem sendo desenhado hoje, ajuda na prática o Corinthians desde o seu dia 1? Em que questões ele pode influenciar positivamente? Eu acho assim, que a gente entende que tem muitos torcedores que não conhecem a legislação, não conhecem sequer o estatuto atual, então assim, ele não vai conseguir compreender as mudanças estatutárias, o que esse estatuto novo traz de ganhos para a instituição Corinthians. A gente sabe também que grande parte critica porque quer ver quanto pior, melhor aqui dentro. Eles acham que se baixar Jesus Cristo dentro do Parque São Jorge, eles vão falar que é o capeta disfarçado de Jesus, está chegando perto do carnaval. E a gente sabe que tem gente que desconhece, então faz crítica porque vai com os outros. Mas na verdade é o seguinte, nós temos vários mecanismos de governança que nunca teve, nós temos várias adaptações e avanços em relação à própria Lei Geral do Esporte. A gente tem uma formalização da Comissão de Ética, por exemplo, que hoje fica vulnerável a pressões políticas, porque é eleita pelo Conselho Deliberativo, são as chapas que indicam os seus membros. Então, quando chega num caso como teve aí da invasão, em casos mais de maior vulto, acabam sendo responsáveis por se acuando por causa de pressão, ou acaba perseguindo alguém também por causa de pressão contrária. A gente tem mecanismo que faz uma proteção e a Comissão de Ética passa a ser eleita, a parte dela, pelo associado, pela Assembleia Geral, e outra parte ser contratada com profissionais de fora que não tem nenhum compromisso institucional ou político com o Corinthians. A gente está criando uma diretoria, uma superintendência de compliance e controladoria, que assim vai fiscalizar todos os órgãos que estão cumprindo as regras, cumprindo a lei, cumprindo o estatuto. Então, assim, tem grandes avanços. A gente está criando uma comissão que vai ter que trazer um trabalho de estudo para ver qual é a melhor saída financeira para o Corinthians. A gente está criando regras para se o Corinthians for virar SAF, se não for virar SAF, se o Corinthians for sócio de alguma empresa. Tem mecanismos assim de proteção e governança que praticamente tem gente que já vê o contrário, fala, pô, estão engessando demais o clube, uma associação. Então assim, tem crítica dos dois lados, mas assim, eu particularmente acho, se fosse um gestor, que assim, o estatuto tem previsões muito intensas para quem quiser fazer coisa errada ou para quem que não quiser seguir uma frase muito tranquila das pessoas entender. O dinheiro não é meu. Então eu não posso usar o dinheiro como se ele fosse da minha casa. Então aquele que vai mexer com os recursos do Corinthians, financeiros, políticos, estratégicos, ele tem que ter muita responsabilidade. Ou não se aventure a vir aqui cuidar do clube. Fique em casa. Seja torcedor, fica na arquibancada, vá ser conselheiro, porque assim, a responsabilidade é muito grande diante do novo estatuto. Então, assim, só efetivamente vai botar a mão aquele que tiver responsabilidade, transparência, tiver com princípios de legalidade muito ajustados, quiser ter
conversas claras, transparentes com quem está fora do Parque São Jorge, quem está dentro, com os órgãos de fiscalização, de controle, com as autoridades públicas. Então, assim, o Estatuto é um grande avanço. Ele aprovado nos termos que se encontra, eu acho que vai ser o Estatuto mais moderno do país. Tem muitas regras, muita transparência, é muito democrático. Então, assim, é um grande avanço. Agora, é claro que o pior cego é o que não quer enxergar. Então, assim, não dá para você convencer aquele que quer dizer que não presta. Então, isso eu não estou preocupado. Eu estou preocupado com o associado, com vocês da imprensa que tem responsabilidade de ver o que é bom, o que é ruim, que tecem crítica, a gente reconhece, faz mudanças. A gente está preocupado porque a gente tem um legado para deixar. A gente, quando se elegeu presidente do Conselho, a gente tem a responsabilidade de nós vamos mudar o Estatuto. E a gente está trabalhando. E eu quero aqui fazer um elogio público para a comissão, que está há mais de 2 anos fazendo um trabalho hercúleo, tem dialogado com todo mundo, com todos os atores e, enfim, a gente vai deixar esse legado e eu espero muito que ele seja aprovado e que o sócio do Corinthians, na hora que chegar para ele votar, ele exerça esse trabalho, exerça esse papel, exerça essa obrigação de votar o novo estatuto, porque o maior beneficiado, o maior prejudicado hoje é o associado da Associação Corinthians. E claro, obviamente, por consequência, todos os nossos torcedores, a nossa nação de 30 milhões de torcedores. Eu acho que se a gente conseguir fazer esse avanço, vai mudar muito a vida do Corinthians e a história do Corinthians. A gente vai dar um passo gigante no sentido de passar muitos problemas a terem solução.